Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Empreendedorismo. Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre os tipos de empreendimento, né, algumas características, e aí a gente falou das mulheres empreendedoras, né, uma nova tendência aí que veio para ficar e que nos permite ter empresas mais ágeis, em alguns casos mais competentes, né, com o olhar aguçado que as mulheres têm, a competência própria das mulheres. Então, são novas possibilidades, né, do mercado. A gente falou de exemplos de mulheres empreendedoras, né, mulheres de sucesso na condução de suas empresas, como o caso da Luísa Trajano na Magazine Luiza. Falamos sobre as características, né, dos fundadores, então aquelas pessoas que foram as primeiras lá no passado a abrir a empresa, né, e não só as grandes empresas, mas também empresas locais ou regionais, né, que têm a sua importância nesses mercados. Falamos sobre os administradores, né, então até que ponto, né, essas empresas com seus fundadores muitas das vezes são empresas familiares, até que ponto vale a pena elas manterem a condução da empresa na mão da família ou delegar tarefas ou repartir parte desse controle aí para os administradores formados, né, que não vão carregar talvez essa grande paixão pela empresa. Essa é uma questão, né, a gente pode ter duas visões, né, em que essa paixão pelo negócio familiar pode ser algo bom, né, isso que motiva, que faz com que a empresa cresce, ou pode ser algo justamente que leva a empresa a tomar decisões erradas. Então a gente não pode aqui cravar que é bom ou ruim, né? Tudo depende de cada situação. E aí falamos também do franqueador e do franqueado, né? Então o franqueado, um empreendedor que é um pouco limitado, porque ele assina um contrato com o franqueador, na qual ele fica um pouco amarrado em algumas decisões que tem a tomar. Mas, como tudo na vida, né, tem prós e contras, e um dos prós, que eu acho que supera em muitos contras, é o fato desse empreendedor franqueado ele trabalhar com uma marca conhecida, uma marca já divulgada, né, que os clientes conhecem e que já tem uma certa ocupação de mercado. Então favorece bastante esse trabalho desse empreendedor franqueado. Bom, hoje a gente vai falar, né, a segunda parte desses tipos de empreendimentos, as chamadas empresas de alto e baixo crescimento, que são as pequenas empresas, diferem, né, enormemente em seu potencial de crescimento e lucros. Algumas fazem milionários, enquanto outras produzem resultados que não chegam a ser espetaculares. Então, dentro dessa ideia aí das pequenas empresas, né, que têm potencial de lucro muito grande, crescimento também, a gente pode lembrar das famosas startups, né, tecnológicas. Então, empresas de tecnologia que começam pequenas, mas elas conseguem desenvolver um produto e rapidamente elas crescem, e aí em alguns casos elas vão vender essa empresa pequena para uma empresa maior, né? Então empresas, a gente pode falar, né, alguns exemplos, empresas marginais, pequenas empresas atraentes, iniciativas de alto potencial. Então vamos primeiro aí nas empresas marginais. São muito pequenas, né? Então oficinas independentes, salões de beleza, postos de serviço, oficinas de conserto de aparelhos elétricos e outras pequenas empresas que fornecem retornos modestos a seus proprietários, né? Então são chamadas empresas marginais. A gente está vendo aqui provavelmente uma pequena confeitaria ou padaria, né? Mas assim, pessoal, isso aí
de modo geral, elas fornecem retornos mais modestos. Mas é lógico que tudo depende dessa criatividade, né? Essa padaria, essa confeitaria que vocês estão vendo aqui, ela pode se tornar uma empresa com bastante lucro, né? Caso esse produto comece a ser percebido como algo diferente, algo em que vale a pena, né, que o consumidor pague um preço premium, um preço maior, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque costuma na televisão, né, tem um programa que mostra diversos restaurantes ao redor do mundo inteiro, né, restaurantes famosos. Então, às vezes tu tem restaurantes, né, o programa chama Restaurantes Incríveis, né, e aí ele mostra, às vezes tem restaurantes que nem são tão grandes assim, só que ele tem um nicho específico, né? Então um restaurante francês, um restaurante italiano, apesar dele ser pequeno, ele tem algumas vantagens. Ele está localizado no centro de uma grande cidade, né? Ele possui um chefe especializado que vai fazer produtos, né? Pratos diferentes. Então aquele lugar, aquele ambiente, aquela comida, né? Faz com que as pessoas tenham uma experiência diferente, né, e estejam propensas a pagar mais por toda aquela soma de experiência, o local, o ambiente, a comida. Eu lembro de um restaurante que também faz shows ao vivo, né, e muito interessante, um na França, contrata tenores para, né, na voz, né, das músicas clássicas, ambientarem aquele local, né, enquanto os clientes estão degustando os pratos de entrada, né, então estão ali aqueles artistas. Então tudo isso faz parte da experiência e não necessariamente esses empreendimentos que a gente reputaria como mais simples, né, com ganhos mais modestos, talvez ele consiga incorporar outras coisas, né, e fazer com que os seus clientes tenham experiências maiores e até paguem mais em relação a isso, né? Então, isso aí está muito ligado a esse outro tipo também, né? Empresas marginais, a pequenas empresas atraentes, né? Então, esse exemplo aí que eu coloquei, né? Então, em contraste com empresas marginais, são numerosas pequenas empresas que oferecem, então, essas recompensas substanciais a seus proprietários. São segmentos fortes de pequenas empresas e empresas boas que podem fornecer carreiras recompensadoras. Então, toda essa questão aí, né, tu consegue oferecer algo mais ao cliente para poder ter esse retorno financeiro maior, né? Então, me recordo, né, falando em restaurante, né, em restaurantes na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, em que, além de um preço alto, né, também tem shows que ocorrem ali e que faz com que no local, um local turístico, faz com que as pessoas vão naquele restaurante não apenas pela pizza ou pela janta que é fornecida, mas também pelos espetáculos que são feitos aí. Então, se tu parasse para pensar, né, o local em si, o número de empregados, talvez tu pensaria, é uma empresa marginal, uma empresa, né, de tamanho pequeno, mas ela se torna atraente no momento em que ela consegue unir o local em que ela está, né, então nesse exemplo, uma cidade das mais turísticas do país, com pessoas com bom poder aquisitivo que vão lá, e aí tu associa não só a experiência do produto, né, o jantar ou a pizza, com o serviço, que é o atendimento dos garçons, mas com outras atividades ali que permitam essa experiência. Isso faz com que as pessoas acabem pagando mais, né, e fazendo com que essas empresas se tornem atraentes, né. Iniciativas de alto potencial, então frequentemente trata-se de iniciativas de alta tecnologia,
Na época da fundação da empresa, os proprietários comumente antecipam, né, o rápido crescimento, propiciando uma fusão ou abertura de capital em poucos anos. Então, alguns exemplos, né, Microsoft, Walmart, McDonald's, eu me recordo antes, né, de ser comprado pelo grupo Facebook, que hoje é Meta, né, o WhatsApp era uma empresa, né, menor, né, uma sociedade menor, desenvolver o aplicativo de mensagens instantâneas, e à medida que cresceu, né, porque é um alto potencial, hoje em dia praticamente todas as pessoas que têm um smartphone, né, utilizam a internet, utilizam esse aplicativo, né, de mensagens instantâneas, o WhatsApp, e ele foi comprado pelo grupo, na época, o grupo do Facebook, né, do Mark Zuckerberg, e que hoje, né, devido à reestruturação da empresa, mudou o nome para Meta. Então, em uma iniciativa de alto potencial, né, por isso que geralmente elas estão ligadas à alta tecnologia, porque o crescimento é muito rápido. Uma outra forma, né, um outro tipo, né, são os empreendedores artesãos e empreendedores oportunistas, né? Então, talvez devido a formações variadas, os empreendedores exibem grande variação em seus estilos de negócios. Então, a gente tem muitos empreendedores que se formam na universidade em uma coisa e depois vão abrir um empreendimento em outra coisa, né? Eles analisam problemas e abordam a tomada de decisão de formas diferentes. Então, temos o empreendedor artesão. Então, vocês veem aqui o artesanato, né? Muitos empreendedores artesãos em cidades turísticas. Então, por exemplo, se tu for em cidades históricas de Minas Gerais, por exemplo, tu vai ver diversos artesãos, né, empreendedores, fazendo objetos, né, que tenham a ver com aquele local. Se tu for em outros países, né, aqui da América do Sul, Bolívia, Peru, também tu vai encontrar esses artesãos fazendo objetos e produtos, né, alusivos à sua região. Então, tais empreendedores têm experiência técnica do trabalho, porque são artesãos, mas em alguns casos não dispõem de capacidade para se comunicar bem. Então, sua abordagem, né, ele sabe o trabalho, mas ele não sabe ser, muitas vezes, esse empreendedor, né? Então, sua abordagem à tomada de decisão de negócios geralmente é caracterizada pelos seguintes aspectos, né? Eles são paternalistas, porque eles acabam criando essa pequena empresa que é familiar, ele vai passar o ofício para os filhos, netos, né? E aí, por isso mesmo, como ele entende esse empreendimento quase como uma extensão da sua família, ele, por ser paternalista e ainda está numa estrutura, né, de autoritarismo, muitas vezes, ele relega em delegar a autoridade, né, então para os filhos, para os netos, porque ele julga que sempre foi feito daquela forma e deve continuar sendo assim. Eles usam, né, duas fontes de capital para abrir as suas empresas, né? Então define a estratégia de marketing em termos do preço tradicional, da qualidade, da reputação da empresa. Então talvez não tenha tantos cuidados assim em termos do valor, né, daquele empreendimento. Seus esforços de venda são basicamente pessoais, então é só a gente lembrar, né, do artesão, né, de todo esse trabalho que ele tem do boca a boca, de ir para um local onde estão passando as pessoas para vender os seus produtos, e sua orientação de tempo é de curto prazo, com pouco planejamento para o futuro, crescimento ou mudança. Então a ideia é de matar um leão por dia, né? Já o empreendedor oportunista, em geral, ele evita o paternalismo, ele delega a autoridade necessária para o crescimento,
emprega estratégias de marketing, digamos que ele é um pouco mais profissional, né, do que esse empreendedor artesão, que é um empreendedor ainda muito ligado à centralização das ideias. O oportunista não, ele vai empregar estratégias de marketing, talvez ele tenha até já conhecimentos de vendas, né, tipos de esforços de vendas variados, obtenha capitalização original de mais de 2 fontes, né, planeja um crescimento futuro. Então, geralmente, encontra-se um administrador experiente e com boas instruções. Tá ok? Bem, pessoal, então era isso, né? Com essa aula a gente finaliza os tipos de empreendimento. Claro que vocês podem identificar diversos outros tipos, né? Porque existem várias características dos empreendedores. A gente listou algumas com base na literatura, mas é perfeitamente viável que outras possam ser citadas. Então, lembrar para vocês, né, os nossos canais da Administração Verde, né, no Facebook, no Instagram, no Twitter, os nossos livros publicados, que vocês podem encontrar informações no nosso site, o administraçãoverde.com.br, e convidá-los para se inscreverem no nosso canal no YouTube, o Ricardo Ribeiro Alves, escritor, na qual tem esse curso de empreendedorismo e, no momento, mais 6 cursos gratuitos e completos de administração e sustentabilidade. Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.